Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo nesse canal vagabundo que eu não posto vídeo nunca. E mais uma vez por causa, acho que de um motivo pessoal. Teve aquela vez que acho que as duas vezes eu trouxe algum assunto de internet. Acho que tá até tendo. Época de Virgínia, Vini Júnior. O Orochin tomou strike da Kéfera, por causa do vídeo dela. Mas enfim, ultimamente eu estou com um grande sentimento de me desviver, entendeu? Aí hoje eu vou até pra terapia. Aí pra me ajudar, eu vou fazer um retrospecto de todas as garotas que eu já amei. Sim, aquele filme. Todos os garotos que eu já amei, só que pra homem. Na verdade, não que eu já amei. Eu acredito que eu só amei uma, até hoje. Não acredito naquela teoria de que o homem só ama uma, mas até o momento o amar mesmo só foi uma. E vai ser lá pras últimas. Eu fiz uma lista e ela vai ser cronológica, então talvez esse vídeo seja grande, porque ao todo são 26. Talvez assim, um erro assim, de um ou dois, então, ou seja, pode ser mais duas, pode ser menos duas, mas tá aí nessa média. Eu tô fazendo isso também porque no dia de ontem eu adicionei mais uma pessoa a essa lista. Ah, detalhe, é, essa lista é de pessoas que eu gostei e que não deu certo, porque eu tô solteiro, então quer dizer que não deu certo. Então, vou fazer igual o último vídeo sem cortes. Primeiro, como fazer por uma ordem cronológica, eu, eu gostei de garotas em todos os anos da minha vida. Todos, todos. E cada ano, aparentemente, é uma pessoa diferente, a não ser no oitavo e no nono ano. Mas vamos lá. Vamos começar já. Como eu falei, eu acho que esse vídeo vai ser longo. No primeiro ano. O primeiro ano foi o seguinte. Eu cheguei no primeiro ano, quando você é menorzinho e tudo mais, do fundamental. Eu cheguei a minha vó tinha levado lá pra conhecer a escola no primeiro dia. Tipo assim, tava no lanche, tava no recreio. Essa menina veio atrás de mim e falou que quer namorar comigo do nada. Aí assim, eu tinha 6 anos, 5 anos, né, na época, que eu faço no final do ano. Então assim, não entendi nada. Eu falei, ah, tá, beleza. Aí matriculei na escola, lá no interior. Não vou falar a cidade, porque se esse vídeo chegar em qualquer uma das pessoas, principalmente as recentes, vai dar ruim pra mim, mas é a vida. Inclusive, se você. Eu não vou citar o nome de ninguém. Se você acredita que tá nessa lista, se você me conhece, eu não sei muito o que falar. Se você é muito antiga, dá pra tentar conversar alguma coisa. Não de interesse, mas só bater um papo sobre coisas da época. Você mais recente, me perdoa mesmo. Me perdoa. Vamos lá. É a primeira. Aí a gente começou a namorar, começamos ali, mas assim, nada, nada, nada. Mas ela queria render. Aí assim, uma hora ou outra eu queria ficar com os meus amigos, ela não deixava, uns amiguinhos que eu fiz ali no primeiro ano. Teve uma vez que ela me arranhou assim na testa, e a cicatriz ficou até o terceiro ano do fundamental. Aí um dia, porque eu sempre voltava de van, eu parei de voltar de van acho que no quarto ano, quinto ano. Aí a gente tava esperando a van chegar, a gente tinha terminado a aula, e ela morava perto da escola. O que aconteceu? É, ela me forçou a ir pra trás da escola, só que eu falei assim, tá, não sei o que que é. Eu cheguei de longe, e eu percebi o que que era. Eu vi ela de longe assim. Só que eu tava começando a recuar, ela me viu e falou assim: Não, se você não vier, eu vou te bater. E assim, tinha pessoas pra poder me ajudar, tinha adulto pra poder me ajudar com qualquer coisa. Não... Só que eu tive medo. E aí eu fui atrás dela. E ela também tava com uma amiga dela, que por algum acaso eu meio que, vamos dizer assim, gostava dela, não é? Tipo, traição, mas é porque eu, sei lá, eu cagava pra essa primeira menina. E aí pensava que a outra era mais legalzinha, que era mais na dela e tudo mais. E essa que eu namorava me pediu, me obrigou, não me pediu, né, encarecidamente, me obrigou a beijar ela. E beijar na boca, pegar na bunda, uma coisa assim, bem paia. E eu me senti muito mal. Aí, em certo momento, a mulher do cara da van, que ela ficava lá esperando com a gente, chegou. E a van chegou e ela me chamou. E aí eu tava demorando, e aí acho que ela chegou lá e viu, e aí eu fui correndo. E aí, eu lembro que eu voltei pra casa chorando muito, muito mesmo. Desde em diante, minha mãe pediu pra eu nunca mais estar na turma dela e tudo mais. Um detalhe interessante, nunca mais eu beijei outra menina
até o meu primeiro ano do ensino médio. Depois, até o terceiro, na verdade, do ensino médio. Depois dessa. Beijar assim, beijar na boca. Então foi bem traumatizante. Amigos meus falam que foi um tipo de abuso, assédio. Eu não sei dizer por que eu falei essas palavras, porque o YouTube pode me cortar, mas enfim. Não falei YouTube. E também tem muito tempo. Então isso foi no primeiro ano, duas pessoas, vamos na contagem. Terceira, aí a gente vai entrar no segundo ano. Eu fiz uma amizade com uma menina que ela era super gente boa, nerdzinha, às vezes jogava bola, eu achava ela super legal. E assim, eu não necessariamente falei que gostava dela, mas um dia que eu acho que eu tava prestes a falar que gostava dela, ela parecia demonstrar interesse num menino meio chato, e aí eu comecei a discutir com ela, e eu fui uma pessoa super babaca, e falei que eu não queria ser mais amigo dela, que a gente nunca mais seria amigo. E ela era uma pessoa muito legal. Isso foi por volta do segundo, terceiro ano. Terceiro ano aí a gente pode conversar. Ela era muito gente boa. Aí tem duas pessoas que foram assim da igreja. Uma que é um ano mais velha que eu e outra uns 2, 3 anos mais velha que eu. E eu gostei assim. É mais a primeira que eu comentei, eu gostei demais. Gostei demais. Só que assim, era muito criança, então não fazia muita coisa. Ela meio que sabia que gostava, a outra também. E elas só cagavam porque era muito criança. Mas eu fiquei gostando por vamos dizer assim, um bom tempo, porque eu achava elas muito bonitas. Mas isso, terceiro ano, quarto ano. Então na contagem são 5 por enquanto. Vamos para o quarto ano. No quarto ano temos 4 pessoas, o primeiro ano 4 pessoas e acho que vão ter mais. Aí começa eu vou começar com a primeira assim que eu... Tinha uma menina que ela era mais velha, era uns 2 anos mais velha, e ela aparecia no horário lá, nosso. Ela não era daquele horário. E assim, ela ficava chamando os meninos todos da turma. Um ou outro que não ia. Porque a gente era doidinho nela. Porque, tipo assim, ela ficava com super decote lá e aquela coisa de homem hétero que vê mulher quase seminua e aí você fica doido. E aí, isso não é legal. Eu não comemoro isso de jeito nenhum. Não acho isso nem um pouco legal. Tava no quarto ano. Quarto ano, eu acho que foi 2016. Tinha, sei lá, 11 anos. Então, não, tinha 9 anos. E podemos dizer que eu gostei dela. Ela ia prometer que quando a gente fizesse 12, a gente ia beijar ela, coisa assim. Mas ainda bem que eu só esqueci dessa coisa. Eu não tenho esquecido, eu só caguei. Aí temos vamos dizer assim, a primeira menina que eu namorei um pouco mais de verdade. Talvez a segunda que eu namorei. Eu tava começando a gostar dela, a gente voltava de van junto, era a mesma van. Em certo momento eu coloquei um bilhetinho assim do lado dela e falei que queria namorar com ela. Sem falar que gostava nem nada, já metendo na lata. E aí ela aceitou. Ela sentava assim na minha frente na van e ela aceitou por algum motivo. Só que aí ela ficava me obrigando a fazer um monte de coisa. Sei lá, ficar fazendo brigadeiro pra ela, comprar flor. Um dia, ela me obrigou, ela falou assim, se você não cantar a música Flor e o Beija-Flor, do Henrique e Juliana, com parte da Marília Mendonça, eu termino com você. Na frente da nossa sala. Assim, eu conhecia geral e tudo mais, conversava com a maioria das pessoas, mas aí eu fui. E aí eu falei, cantei e tudo mais, a professora deixou, nunca esqueço desse dia. Uma semana depois ela terminou comigo e foi tentar coisa com o meu melhor amigo. É, a vida dá dessas. Aí tem uma menina que ela era super nerdzona, como eu também sou, era mais, né, nessa época. E aí assim, a gente sempre terminava as atividades primeiro, eu achava ela super legal. Achava ela um pouco, vamos dizer assim, nojenta, com todo respeito se você estiver assistindo. Mas achava ela super gente boa, eu comecei a gostar dela um pouco na época, mas eu meio que larguei de mão porque, eu não sei, ela era um pouco estranha também. Mas ela saiu da escola depois disso, enfim. E a última desse ano, aí a gente vai para a contagem de 9 até o momento. No final do ano, eu pensei que, nossa, estou gostando de outra menina lá, da minha turma. E aí foi a primeira, assim, menina que eu realmente falei. Eu acho que eu falei que gostava e começou a dar ruim. E esse é um retrospecto que ficou. É um. Vamos dizer assim, é um código secreto que eu sempre uso esse código secreto e sempre dá ruim. Sempre dá ruim. Foi o que deu ontem. A gente chega lá. Então eu falei com ela nos últimos dias de aula, eu gostava dela, a gente foi pra fora da sala pra ela falar que não gostava e que nada a ver, achava legal, mas. E assim, mais uma decepção.
Indo pro quinto ano, temos mais quatro. É interessante. Deixa eu ver qual que eu começo. Primeiramente. Eu posso começar com uma aqui que talvez eu tenha começado a gostar dela no quarto, quinto ano. E ela era do meu curso de inglês. Talvez ela é a pessoa que mais próxima de assistir esse vídeo, talvez. Se você estiver vendo, tem muito tempo, relaxa. Ela é mais velha que eu, uns 2, 3 anos mais velha que eu. E, assim, a gente voltava, eu levava ela em casa depois da escola de inglês. Eu era super novinho também, mas eu achava ela muito gente boa. Gostava demais. Ela é super inteligente mesmo. Até hoje em dia se prova mais ainda na faculdade que ela tá fazendo medicina, putz grila, com bolsa. Então, assim, até que faz sentido. E eu não, acabei não falando nada, porque era mais velha, eu falei, deixa quieto. Isso a gente tá falando, quinto ano. Aí temos, é interessante, vou conectar duas. Uma, que eu estudei acho que desde o terceiro ano eu estudei com ela. E ela já gostou de mim. E já tinha comentado uma vez, uma das coisas que mais me arrependo na vida. Ela chegou com um caminhãozinho pra me dar de presente, um brinquedinho. E tipo assim, ela não tinha muita condição. Só que eu ridicularizei ela, na frente da turma, na mesma hora. Eu falei, nossa, que bobo o presente. É uma das coisas que mais me arrependo na vida, assim. E ela nem ficou mal, ela soube não transparecer tanto, mas deve ter ficado muito mal na época. E só se provou nesse quinto ano, porque eu falei, foi bem no comecinho, eu tava numa turma, depois eu mudei pra outra. Eu falei pra ela, que ela também era meio que amiga minha, falei que eu tava gostando de uma outra menina, que era meio que amiga dela. Falei assim, poxa, não comenta e tudo mais. Ela, por vingança, contou, por causa dos ocorridos antes, que ela gostava de mim. Ela contou de raiva pra essa amiga dela que eu tava gostando dela. Só que eu fui mais babaca ainda. Muito mais babaca. Quando chegou no outro dia de aula, que a notícia tava correndo, e essa menina ia chegar em mim. Aqui eu falei com uma que tava gostando da outra. Essa outra ia, aparentemente, também tava gostando de mim, ou me achava legal o suficiente pra gostar de mim. E ia, sei lá, tentar alguma coisa, não sei. E eu cheguei falando pra um monte de gente que eu não gostava dela, e que eu nunca ia gostar dela, vida que, meu Deus do céu, como eu ia gostar dela. E aí essa menina realmente ela chorou, ela ficou muito mal mesmo. Eu acho que ela tentou me bater alguma coisinha do tipo, aí minha mente pode estar me sabotando. Mas, mais uma babaquice. Eu acho que vão vir mais. Eu tenho quase certeza que vão vir mais. Então, aí, deu ruim, aí eu troquei de turma. Também tinha outros motivos, aí troquei de turma. E vem a última do quinto ano, que foi a que acabou comigo. Eu tinha 11, 12 anos. E aí assim, a gente sempre voltava eu, ela e o meu melhor amigo. Sempre era um trio, a gente sempre voltava junto. E dado momento eu acho que comecei a gostar dela. Só que ela me, assim, tava que nem merda. Tava muito mal mesmo, muito. Eu era até uma pessoa de boa. Depois que eu mudei de turma, por incrível que pareça. Assim, ela tava muito mal, me humilhava a todo momento. Mas a gente ainda era amigo, só que eu comecei a gostar dela. Aí, por causa disso, eu não contava pra ela. E aí eu comecei a ter uns sintomas de depresso. E eu realmente acabei tendo. Eu tentei, assim, fazer, né? Só que de uma forma, assim, totalmente boba. E graças a Deus que não deu certo. Não sei se graças a Deus porque a cabeça não tá boa ultimamente também, mas enfim, deixa isso pra frente. E aí eu comentei com ela, ela achou ridículo e tudo mais. Eu descobri uns anos depois que esse meu melhor amigo também gostava dela, só que ele não falou nada também pra não me deixar mais mal ainda. E foi uma das primeiras meninas que eu gostei um pouco mais e que me deixou muito mal mesmo. E aí, indo pro sexto ano, eu troquei de escola e assim, pode-se dizer que eu gostei dessa menina? Talvez até esse sexto ano eu fiquei gostando daquela do cursinho de inglês. Porque até o sexto ano eu tava morando na cidade do interior. Então assim, eu achava ela muito bonita, essa do sexto ano, não a da escola de inglês. Achava ela muito bonita, achava ela muito gente boa, ela era filha de uma secretária lá da escola. Eu não posso dizer que eu super gostei, porque era uma menina que provavelmente todo mundo da escola gostava. Mas não sei, posso dizer que sim. Vou colocar. Mas não tentei nada também não.
E a gente foi pro sétimo ano. Sétimo ano eu vim aqui pra Belo Horizonte. Eu posso falar porque, sei lá, eu já tô aqui, eu já acho que eu comentei em algum outro vídeo. E a gente começa a saga. Aí que só vai indo ladeira abaixo. São 4 pessoas também. E aí a gente tem a primeira. Uma menina que eu achava ela bonita. Eu percebi que ela não era tão bonita assim, mas sei lá. Aí eu fui e falei que tava gostando dela, alguma coisa assim. Ela falou, ah, até acho isso legal, mas sei lá, não tô gostando de outra pessoa. Eu nem fiquei tão frustrado com isso, e às vezes a gente bate um papo assim, um no outro. Até que tem uma menina que ela, outra que, nesse mesmo ano, começou a gostar de mim. Só que ela era muito ciumenta, não deixava os outros gostarem. Só que, mesmo sendo assim, ela acabou namorando um outro moleque. Aleatório, aleatório, por algum motivo. Aí a gente vai voltar nela daqui a pouco, mas aí só passando por outras duas, numa igreja que eu comecei a congregar, eu comecei também a gostar de outra menina. Eu, sendo bem sincero, até comigo mesmo, eu acho que em muitos poucos momentos eu acabei gostando de duas ao mesmo tempo. É tipo assim, achava bonitas outras, beleza, mas gostar, só uma. Por mais eu estar falando várias em um ano. Aí essa que eu gostei na igreja, ela era super gente boa também, bonita. Só que tinha um amigo meu da igreja que gostava dela e eu fiquei sabendo de histórias que o pai dessa menina já brigou com esse moleque. Porque eu acho que ele foi comentar, ou o pai suspeitava que ele gostava dela e o pai deu mal bronca. Então assim, eu nem tentei, mas eu cheguei a gostar dela um bocadinho sim. E por fim, uma outra que é muito bonita, muito gente boa, era bem nerdzona mesmo no sétimo ano. E eu acabei percebendo que eu gostava mais dela uns anos depois. Mas eu achava ela muito interessante. Eu também não tentei nada, mas foi uma amizade muito boa. Até uma amizade que eu tenho até hoje, assim, de relance eu encontro com ela, porque ela tá na mesma faculdade que eu acho ela super gente boa. Tá namorando, já namorou outra pessoa também. Pessoa muito legal. Se você estiver vendo, eu te acho muito legal. E amizade. Aí vamos lá, continua indo, voltar para aquela menina que eu comentei, de sétimo ano. Aí vem pandemia. Pandemia minha foi oitavo e nono ano. Então assim, eu acabei gostando só dessa que meio que tinha ciúme das outras, mas acabou namorando outra. E pra ela, e também eu comecei a minha mente que eu que tinha feito posta com ela, sendo que eu não fiz. Eu não fiz, ela ficava beijando outro cara. Em certo momento, eu me senti assim, porque, nossa, por que eu não cheguei nela? Porque eu também comecei a gostar dela assim na pandemia. Mas aí no final da pandemia, eu chamei ela pra. Assim, a gente ficou a pandemia toda batendo papo, aí no final a gente. Não sei se foi no final, acho que foi no meio, coisa assim, quando a pandemia já tava ficando mais amena. Eu chamei ela pra assistir o Homem-Aranha, o Sem Volta Pra Casa. Acho que era o Sem Volta Pra Casa? Acho que era. Inclusive, nossa, horrível porque eu fiz isso. Aí, beleza, busquei ela na casa dela, só que aí a mãe dela ficou falando pra levar a irmã dela. Assim, a irmã dela é gente boa, mas faz o menor sentido. Ela foi ficando com mais raiva ainda, chegamos lá. Eu fiquei só assim no banco, assim, mais na frente, um pouquinho mais atrás, olhando volta e meia pra ela, né? Mal prestei atenção no filme. E ela só lá, vidrada no filme. E aí não rolou nada. Aí saímos, a gente foi dar uma andada pelo shopping. E ela começou a brigar com o pai dela, brigar com a irmã dela. Ficou um clima horrível. Eu só levei ela em casa e prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia tentar conversar com ela. E realmente, nunca mais. Acho que uma vez ou outra nesses últimos anos eu encontrei com ela, mas tentei acabar com o papo sendo respeitoso, cumprimentando, mas de uma forma bem rapidinha. Aí a gente passa da pandemia e vem pro primeiro ano do ensino médio. E aqui que a ladeira vai assim pro abismo mesmo. A gente é iceberg, só vai descendo. Apesar de que a primeira desceu bastante, a gente tá vendo iceberg. Nesse momento, para atualizar a contagem, são 18. Eu não atualizei a contagem no meio, mas já são 18. Acho que no momento só vão só 8, mas é um bocado ainda. Primeiro ano do ensino médio, entro, começo a gostar de uma menina. Veio uma greve. Só que assim, a cabeça toda ferrada por causa da pandemia, como de todo mundo, como você que deve estar assistindo aí também deve ter ficado com a cabeça muito ruim. Eu fiquei assim, super dependência emocional. Não conseguia comer direito quando ela não me respondia no Instagram.
ficava super mal, eu mandava as mensagens mais românticas da história pra uma menina que eu conhecia tinha 2 semanas. E aí quando eu voltei da pandemia, ela tava, sei lá, com outro. Ela era da mesma sala, meu do primeiro ano. E assim, me frustrei pra caramba. Nossa, não vou acreditar mais no amor. Mas eu deixei quieto e passou. Foi mais por insistência minha também. Ficar mandando tanta mensagem romântica assim, com poucas semanas, é horrível. Aí a gente passa pra uma menina que mais do meio do ano, do primeiro ano do ensino médio, até o final ou começo do segundo, que era da igreja. Que eu também, aí eu troquei pra outra igreja, eu mudei porque a minha igreja acabou. Não tinha mais membros, era só eu e a minha mãe e acabou. Eu comecei a gostar dessa, da outra igreja. Também foi um pouco disso, dessa primeira, do primeiro ano do ensino médio, que eu, assim, mandava um pouco mais de mensagem. Só que essa eu topava mais, estava mais ali, eu também reduzia um pouco mais as coisas que eu falava. Só que também eu vacilei. Eu acho que eu me abri demais, eu fui a pessoa que foi falar muito da minha vida, mais do que eu deveria. E ela, assim, eu gerei uma expectativa totalmente que não fazia sentido ela corresponder. Então, assim, não rolou. Aí também, quando foi no começo do segundo ano do ensino médio, eu só falei, vou terminar também. Talvez terminei da forma horrível. A gente nem chegou a namorar, né? Porque eu cheguei a dar presente pra ela, mas ela se negava. Eu tentava dar algum beijo nela. Não forçar, sabe? Mas algum beijo na bochecha, alguma coisa assim no local. Mais fechado e nada. Aí eu terminei com ela, porque eu também não. Eu parei de achar ela interessante. Enfim. Vamos lá pro segundo ano do ensino médio. Basicamente eu só gostei de uma pessoa. Porque esse ano foi que eu entrei na terapia porque eu fiquei muito mal, de cabeça, muito mal mesmo. Principalmente depois dessa menina, do meio do primeiro ano do ensino médio pra frente. Aí eu meio que eu gostei de uma que eu estudei com ela no segundo ano. Ela era super gente boa também, CDF, muito inteligente. Hoje tá fazendo faculdade também, na mesma faculdade que eu. É super, super gente boa. E aí eu meio que demonstrei interesse, mandei uma cartinha num correio elegante. E ela até que reagiu bem, ela só não queria também, mas ela reagiu bem. Ela, poxa, eu te acho muito legal, muito bonito, mas eu não sei, não vou querer. E ela também não, aparentemente não estava interessada em outra pessoa, ou se estava, não percebi. Depois ela mudou de escola e também a gente continuou batendo papo assim como amigo. Mas também depois ela parou de conversar comigo. Tentei mandar mensagem pra ela, que ela tá na mesma faculdade que eu, não com interesse assim exatamente, só pra gente contar, bater papo, perguntar como é que tá, como é que ela tá assim na faculdade. Mas vamos supor que ela me deu vácuo. Também eu não tenho ido atrás o suficiente. E aí a gente vai pro terceiro ano. No terceiro ano, aí a gente vai pra 22ª pessoa. Tá aí a primeira pessoa que eu realmente amei. A única até o momento que eu amei. E assim, baita trauma, tá? Baita trauma. E vamos lá, eu comecei a fazer um cursinho. Fazer um cursinho pro Enem, tava no terceiro ano do ensino médio. Eu falei, eu não quero gostar de mais ninguém, não quero. Quero focar nos estudos pra passar na faculdade. Porque eu quero bolsa de 100%. Acabou que eu passei com bolsa de 100% e gostando de uma pessoa. E namorando ela. Que foi uma pessoa que eu conheci ela no primeiro dia. A gente começou a bater papo assim. Só que já foi rolando muito assim. Amizade, mas indo pro negócio. A gente começou a sentar junto desde o primeiro dia. Batia papo todo momento, todo dia. E assim, com uns 2, 3 meses, eu, eu pedi pra dar um beijo nela. E aí ela aceitou. Porque a única que realmente tinha um interesse assim por mim, até o momento. Que eu tentei, né? Eu tentei, teve um interesse. E aí a gente começou a namorar. Ela é uma pessoa muito fechada, muito na dela, então assim, alguma coisa de, não um beijão em público, mas algum beijo assim, em público, um abraço, ela não gostava, ficava com muita vergonha, muita insegurança. Ela tentou medicina, só que ela não passou por medicina. Aí então assim, a gente foi um ano inteiro batendo papo, a gente saiu uma vez ou outra, ela também não queria sair direito, morava bem longe, então pra eu ir pra casa dela era meio complicado, mas eu já fui algumas vezes. Então, assim, chegou no final do ano, terminou o Enem, ela parece que esqueceu da minha existência. Então, assim, quando começou esse ano que a gente tá, eu meio que desisti.
desisti, falei, vou deixar, vou deixar quieto, porque ela parou de conversar comigo. Ela não mandava mais nenhuma mensagem, ela ficou muito mal porque não passou. E eu tentava falar, poxa, eu posso ir aí, a gente fica batendo papo, fica brincando de algum negócio, mas não quis. E aí eu tava sofrendo demais por isso, eu falei, vou terminar. Fui lá longe, a pé, fui a pé assim, né, de ônibus e a pé, na casa dela, e terminei, devidamente. Foi, assim, muito traumatizante pra mim, foi horrível, foi a primeira pessoa em anos que eu beijei novamente, foi, assim, que eu gostava mesmo, que eu senti que eu amei. Até hoje, passando quase um ano, eu sinto que eu amei ela de verdade. Eu vou tentar ir um pouco rápido, porque tá acabando o tempo que deu da minha memória. Tá muito grande esse vídeo, me perdoa. Mas é só um desabafo mesmo. E a gente vai pra faculdade. Temos primeiro e segundo semestre. Quando começou no primeiro semestre, eu tava doido pra substituir uma pessoa. Assim, inconscientemente, pra substituir a que eu tinha terminado. Que eu terminei quando comecei o primeiro semestre. E assim, com mais ou menos com um mês, eu comecei a gostar de uma menina ali, que eu achava da gente boa, a gente batia papo uma hora ou outra, ficava se provocando assim, aquela brincadeirazinha. E eu chamei ela pra tomar um sorvete. Ela aceitou, a gente foi tomar um sorvete, ficou um monte de papo, papo legal, demais. Aí a gente voltou pra faculdade, que ela tinha que esperar, a gente tinha que esperar a van dela. Só que aí o energúmeno aqui foi tentar usar a mesma técnica que usou com a que eu namorei no terceiro ano do ensino médio. Posso te dar um beijo? Só que tem aquela teoria do How I Met Your Mother, que ou a pessoa. Depende tudo do interesse. Aquela ação bonitinha pode ser. Se você se interessa pela pessoa, então a atitude dela ficou fofa. Se não, é um psicopata. E eu, dessa vez, fui um psicopata. Eu não forcei ela, só perguntei, posso te beijar? E aí ela falou que não, ficou toda envergonhada. Aí eu pedi desculpa pra ela, pedi desculpa no WhatsApp. E ela falou, não, você foi fofo e tudo mais, mas aí eu fiquei me martirizando demais e deixei quieto. E aí foi seguindo, primeiro semestre, e eu comecei a gostar de uma das melhores amigas minhas da história. Talvez ela esteja vendo isso, mas é a vida. Já falei. E só que eu acho que eu fui começar a tentar dar uns verdes, porque eu queria mesmo, e se não desse certo, é a vida. Eu acho que ela começou a perceber isso e parou de conversar comigo. E aí a gente ficou, sei lá, 2, 3 meses sem conversar. E eu só desisti. Eu larguei mão, porque eu falei, poxa, acho que também não é nem a ver comigo necessariamente, mas ela com ela, então eu vou deixar quieto. A gente até hoje conversa, volta e meia, mas a amizade parece que se esfriou completamente. E a vida, eu não falei nada também. A gente vai pra uma grande amizade que eu fiz, que é a amiga dessa menina que eu falei que eu posso beijar ela na faculdade. Fiz uma grande amizade com ela. E eu não comentei com ela que eu gostava dela, ela nem tem ideia disso. Mas eu comecei a gostar dela assim nas férias esse ano. Só um momento. Minha mãe chegou em casa, vou terminar rápido. Aí, simplesmente, essa melhor amiga, eu briguei com ela por uma coisa super fútil e foi por culpa minha. Então, assim, só um momento. Então tá, voltei. Tava falando da menina, uma das melhores amigas. Aí a gente brigou por uma coisa fútil. Que assim, aí eu mudei pra noite. Tava de manhã, ela era da minha turma da manhã. Eu não gostava muito que ela conversava e tudo mais, só que isso começou a me afetar mesmo eu saindo. E eu comentei com ela, achando que poderia dar bom. Falando assim, poxa. Esperando que ela tentasse melhorar. Mas é Lady Murphy, né? Eu acabei só me dando errado. Acabou da pior forma possível. Era uma das únicas pessoas que eu estava conversando no momento. Até hoje. E hoje tô um pouco solitário, por isso que eu tô fazendo esse vídeo também. Então, meio que perdi a amizade e eu vou tentar pedir desculpa pra ela daqui uns dias, de uma forma tranquila. Mas não sei se vai dar certo. Se você estiver vendo isso aí, eu queria muito sua amizade de volta. Eu te acho muito legal. E não pra ter interesse, eu te acho muito legal. Enfim. Aí, por fim, a de ontem, que ela é de igreja, mas não é da mesma igreja que eu. E aí eu comecei a bater papo com ela, com uma semana, de novo. Às vezes ela me dando carona, porque ela mora aqui no meu bairro. E aí ela postou um story. Eu fui tentar pagar aquele cara que fica mandando cantada no story. Só que, de novo, se a pessoa não tem interesse, parece que é um psicopata. Eu mandei uma cantada até que eu pensei na hora que é sobre o Museu do Louvre, que tá sendo roubado ultimamente. Eu falei, cuidado pra você não ser roubado também, porque obras muito lindas, joias muito lindas. E assim, ela falou, meu Deus,
É, é. Assim, eu tô muito mal por causa disso, mas é a vida. Então, assim, essas foram as pessoas. O vídeo tá muito grande. Eu acho que eu sou uma pessoa muito anti-relacionamento, mesmo buscando incessantemente. Eu não sei se eu vou conseguir, caso é alguma vez na minha vida. Eu queria muito parar de pensar em relacionamento, porque acaba com a minha cabeça. E tá aí, 26. São 26 pessoas. É, eu acho que só amei uma, e essa uma foi a que eu terminei. Enfim, se você achou até aqui, ou você se interessou demais pela vida, ou você não tem nada pra fazer. Mas enfim, muito obrigado por ter me escutado. Eu tô precisando no momento. Provavelmente ninguém vai assistir isso aqui também, como nos outros vídeos. Mas é isso, meu tempo ali tá acabando. Pra fazer o upload desse vídeo no YouTube vai demorar. Mas que vida, hein? Que vida. Eu tenho que parar de ser bobo e parar de não ter o timing correto. Tchauzinho, tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. Que sua semana seja muito boa. Tchauzinho.